Vivo para mais uma live do nosso jejum. E aí, como é que você está? Você crê que Deus se importa com você? Você acredita que Deus, Ele almeja coisas boas para você? Você realmente acredita que mesmo após o seu erro, Deus não desiste de você? Você é capaz de fazer um pedido grande para Deus, mesmo naquele dia que você não está bem, que você errou? O porquê de tantas perguntas? Porque os irmãos ainda não entenderam, não é o seu caso, mas alguns, que Deus não se relaciona com você baseado na sua performance. Deus faz na sua vida por causa da fidelidade e da bondade dele. Hoje é o 10º dia do nosso jejum. Eu vou compartilhar com você um capítulo do nosso livro, Pela Graça Mediante a Fé. Por que pela graça mediante a fé? Porque tudo o que Deus faz na minha e na sua vida, Ele faz pela graça mediante a fé. Você crê que agora mesmo Deus pode preparar, ou agora mesmo Ele está preparando algo especial para você? Esse capítulo desse livro, se não for o principal, é um dos principais capítulos do livro. Sabe por quê? E eu fiz questão de colocar esse capítulo aqui, porque infelizmente eu convivo com irmãos, com pessoas que estão paralisadas, que ainda infelizmente não estão fazendo pedidos grandes para Deus, porque eles não creem que Deus ama pessoas imperfeitas. Hoje eu quero falar com você sobre o Deus que ama pessoas imperfeitas. Quando achamos que Deus gosta só dos bonzinhos, nós temos um problema. É preciso crer no perdão total dos pecados. É preciso crer que Deus ama pessoas imperfeitas. Muitas vezes acreditamos que Deus nos ama quando nós nos comportamos bem. É óbvio que você tem que se esforçar, procurar agradar a Deus. É sábio da sua parte se esforçar ao máximo, mas não pense que quando você erra, ou quando você não consegue agradar a Deus, o Senhor te descarta. Por que nós temos sustentado essa mensagem? Porque estamos jejuando para termos luz acerca da graça mediante a fé. Porque graça é Deus dando para quem não merece nada. E a fé é quando eu acredito nesta graça. A fé é quando eu aplico confiança no que Deus diz em sua palavra. Agora vai uma pergunta para você. Eu vou contar com a sua honestidade ao responder essa pergunta. Escute-me. Você realmente crê em um Deus que ama e abençoa pessoas imperfeitas? Ou no dia que você está mal, está em crise, você não tem coragem de fazer um pedido para Deus? É fácil imaginar que quando nós erramos, Deus se afasta de nós. É fácil imaginar que quando nós falhamos, quando nós estragamos tudo, Ele nunca mais vai olhar da mesma forma para nós. Um abraço, pastor Fernando Almeida. Tivemos uma ligação hoje muito boa, um irmão precioso, irmão de aliança. Algumas pessoas, em especial teve uma pessoa que me abordou
E não me interprete mal. Escuta tudo que eu vou falar para depois você tirar suas conclusões. Essa pessoa me procurou. Claro, na verdade eu sou procurado por muitas pessoas, graças a Deus por isso. Triste será o dia onde ninguém mais vai me procurar. Espero não chegar esse dia. E essa pessoa me procurou e disse assim: pastor, o senhor ora por mim? É o que eu mais faço. Infelizmente alguns perdem oportunidades, até membros da igreja. Ele tem às vezes um desafio na semana, uma situação, e ele não pede oração para nós, não pede uma imposição de mãos, não pede estão perdendo. Alguns falam: pastor, nem sabia. Não, é porque às vezes tem alguns que falta atribuir valor a isso. Mas tudo bem. Esse irmão me procurou e me pediu oração. Pastor, o senhor pode orar por mim? Até então tudo certo, até então é normal. Claro. Pelo que você quer que eu ore? Aí ele falou assim: não, na verdade eu vou te explicar primeiro por que eu estou te pedindo oração. Porque eu não creio que Deus me ouve. Aí eu vi uma crença errada. Aí não adianta atacar os sintomas, você tem que atacar a raiz. Eu falei: meu irmão, agora mudou tudo. É o meu papel como pastor, e eu faço isso com prazer, orar pelos membros da igreja, pelos visitantes. Mas isso que você falou me preocupou bastante. Por que você não acredita que Deus está ouvindo a sua oração? Ele falou: pastor, ultimamente eu tenho errado demais, e eu estou precisando de uma bênção grande, e eu não acredito não, pastor, estou sendo honesto, que se eu orar, Deus vai me ouvir. Mas eu creio que se o senhor orar, Deus vai te ouvir e vai me abençoar. Talvez em alguns lugares, alguns pastores ou até profetas ficariam vaidosos, né? Por dizer: onde é que você recebeu o seu milagre? Foi aqui, aqui é o lugar. Mas não eu. Sabe por quê? Porque eu almejo e eu quero ver o rebanho que eu pastoreio, as pessoas que estão próximas, tendo a crença certa, prosperando, avançando. Imediatamente aquilo entrou pelos meus ouvidos, mas me incomodou, foi uma pontada no meu coração. Falei: Jesus, é muito grave o que esse irmão falou. Talvez esse é o seu caso. Eu vou te mostrar a gravidade disso. Pior do que o erro, e aqui eu não estou fazendo apologia ao erro, que pode errar e fica por isso mesmo. Não. Todo pecado traz consigo consequências. Então não viva uma vida de pecado, não viva no pecado. Se você nasceu de novo, você não quer ficar pecando, e não se iluda com essa história de que eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você pode estar na graça. Se você pular de um edifício de 4 andares, você vai quebrar, e dependendo do que a fratura, você pode ficar até sem andar. Preste atenção, seja sábio, seja alguém sábio ao ouvir a mensagem. O que eu estava querendo ensinar para aquele irmão é que o erro é ruim, é feio, mas pior do que o erro é negar o pagamento pelo erro. Porque o erro é uma escolha errada, tola. Mas quando você não aceita o perdão, você agora entrou em um problema com Deus. Você agora está dizendo para Deus que não precisaria dele ter enviado Jesus Cristo para morrer morte de cruz, porque a morte de Jesus na cruz tem como alvo principal o perdão dos pecados. E porque nenhum homem consegue se apresentar diante de Deus sem culpa, sem condenação e sem pecado, ele precisa da provisão do sangue. Só há duas maneiras de se apresentar diante de Deus: ou você não tem pecado, ou você traz o pagamento. Ou você não tem pecado, ou você traz o sangue. E quando você diz que eu não sou ouvido por Deus, aí você diz: eu ainda tenho uma demanda com Deus, você está atribuindo mais poder ao erro do que ao sangue. Esse é o problema de algumas igrejas evangélicas, que
que o pastor, ou a pastora, ou a bispa, ou o bispo, fica lembrando as ovelhas do pecado. Tem algo de errado na sua vida, o pecado, mas o cidadão não fala nenhuma hora do sangue, pelo amor de Deus. Ele coloca mais em destaque, se você for sensível para ouvir a pregação dele, ele destacou o quanto o pecado é terrível, as consequências do pecado. Os irmãos que andam comigo sabem que nós tivemos um encontro, e eles colocaram um vídeo, que lá atrás, no passado, nós usamos. É impressionante. Desde a primeira vez que eu vi esse vídeo eu não gostei. É que ele mostra muitas consequências do pecado. Aí o povo acha que para que a pessoa se converta, eu preciso assombrá-la, mostrar as consequências de usando droga, prostituição. Aí, recentemente assim, tem uns 2 anos, quando eu participei do encontro aqui com os irmãos, eles colocaram de novo aquele vídeo. Depois eu reuni com a minha equipe e falei, não coloca mais. Sabe por quê? Nós ficamos 45, 50 minutos dando ênfase, exaltando o pecado e as suas consequências. E na ocasião nós gastamos 10 minutos para falar do perdão. Está errado. Então não tem que mostrar? Tem que mostrar. Mas eu não posso dar mais ênfase ao pecado, às suas consequências, do que ao sangue. O sangue é a provisão completa por todos os pecados. Por isso é preciso você, quando está em jejum, quando você está diante de uma situação, é preciso crer que o Senhor perdoou os seus pecados. E quando você crê que o Senhor perdoou os seus pecados, você tem a ousadia para enfrentar o diabo, você tem a ousadia para enfrentar a culpa, você tem a ousadia para enfrentar, o inimigo. Como é que você vai entrar numa batalha? Como é que você vai lidar com um grande desafio, se você tem medo? Olha, presta atenção, isso que eu estou falando é muito profundo. Se você não tem certeza que Deus ouve sua oração, você vai ter certeza de quê, meu Deus do céu? Se eu não tenho certeza de que Deus ouve minha oração, como é que eu vou pedir por 300 vidas então? Como é que eu vou pedir para uma reforma, uma construção de um anexo que nós estamos fazendo para as crianças aqui? Se eu não tenho convicção de que Deus ouve minha oração, como que eu vou ter fé para orar pelo enfermo? Você está entendendo que a sua vida cristã depende de orações respondidas? Eu vou além. A história da sua vida cristã é uma história de orações respondidas. Quem não tem certeza que Deus ouve as suas orações, vai ter certeza de quê? Se você não tem certeza que Deus está te ouvindo quando você ora, porque existe alguma coisa errada, você tem convicção de quê? Quando aparecer um demoniado, como é que você vai orar? Você não tem certeza? Quando você estiver diante de um desafio financeiro, de um desafio de uma multiplicação, de levantar um líder. Por isso que nós vemos gente nós estamos cercados de gente desencorajada, medroso. Vamos, irmão, vamos comprar um negócio? Não sei, pastor, depois se der certo, não sei o quê. E aí, irmão, vamos? Não, pastor. E aí, irmão, vamos contribuir? Não, pastor, eu ainda tenho medo. Eu trouxe outros relacionamentos, isso, aquilo, outro. Não quero. Eu respeito. Mas deixa eu te falar, você não pode viver a vida assim. Por que você não pode viver a vida assim? Porque a vida que Deus tem para nós é uma vida de ousadia, é uma vida de frutos. O Senhor te salvou, você foi feitura dele, criatura dele para boas obras. Você foi criado para boas obras. Mas permita-me ensinar isso para você. Se você não tem convicção que Deus ouve a sua oração, você vai ter convicção de quê? E você sabe por que às vezes não tem condição? Porque não quer no perdão dos pecados, que tem uma crença errada, achando que Deus só gosta de gente que é boazinha, que não erra, que não falha, que não tem defeito. Mas eu ainda sou muito assim. Você é mesmo, mas e o que o sangue é? E o que Jesus é? Abandona a introspecção. Quantas vezes eu estou falando dessa bendita introspecção? Para de ficar olhando para você, para de ficar se culpando pelos seus erros. Você realmente, por favor, responde aí para mim,
Você realmente acredita que quando você erra, Deus vira as costas para você? Quando você erra, Deus diz: não, chega, já perdi sua paciência, perdi a paciência. Romanos 2,4, o que diz Romanos 2,4? Que a longanimidade de Deus e a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, porque Ele é longânimo, Ele tem um ânimo longo. É preciso crer no perdão dos pecados, é preciso crer que você está bem com Deus, é preciso crer que você pode entrar na presença de Deus sem culpa, sem condenação. Ah, mas a minha esposa discutiu comigo, eu discuti com a minha esposa, eu tive um problema assim. É ruim, mas para o carro, não fica lá ouvindo acusação, quanto você não presta, o quê? Não, errou. Senhor, isso não combina comigo, estou errado, me perdoe. Eu creio na provisão do sangue, eu creio que o Senhor é bom, eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai estar em Cristo, cada dia me moldando, que eu quero parecer ainda mais com o Senhor, e eu vou trabalhar, preciso fazer isso, vou fazer aquilo outro, e eu confio na provisão e vou. Sabe o que eu acabei de fazer? É o que eu faço na minha vida. Não pensa que eu fico aí lambendo ferida, esperando um anjo falar: ó, está perdoado, ó, você está sentindo. Não, não precisa eu sentir não. Errou, sabe que não deve fazer, mas fez. Claro, presta atenção, tem pecados que trazem consequências, por isso, evite isso. Eu estou te falando de coisas do dia a dia, mas não pense que Deus virou as costas para você, que Deus só gosta de você quando você se comporta bem. Eu vou dar um exemplo para você de Pedro. Jesus sabia ou não sabia que Pedro iria negar? Ah, pastor, eu acho que não. Eu creio que ele sabe. Ele, antes de escolher Pedro, o Senhor já sabia. Jesus não é pego de surpresa. Ele é onisciente. Onisciente significa ele conhece, ele sabe antes. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Você acha que Deus não conhece você? Você acha que você, assim, dependendo do que você faz, Deus fala: não, nunca imaginei. Claro que não, pelo amor de Deus, por favor, seja honesto consigo mesmo. Deus conhece os seus erros antes mesmo de você cometê-los. Deus conhece você. Deus conhece as suas fraquezas. Deus sabe naquilo que você é bom, que você é forte, mas Ele sabe também naquilo que você é fraco. Ele sabe também dos momentos que você... E aqui você quer saber, não vou nem te culpar não, às vezes você trouxe isso, uma herança familiar, que ainda precisa ir crescendo. Às vezes você lidou com isso na sua vida, não foi fácil. Às vezes você conviveu com muitos problemas na sua infância, muitas coisas na sua adolescência, sofreu, e você traz isso na sua alma. Por isso você tem que ler a Bíblia, por isso que você tem que ler livro para renovar a sua mente. Para de ficar se culpando. Deus te conhece. Eu não estou aqui passando a mão nos seus erros não, mas também não estou aqui querendo ficar condenando, dizendo que a vida para você está acabada, não. O diabo adora quando você fica gastando tempo olhando para suas falhas, falando delas. O diabo adoraria que você vivesse em culpa o tempo todo. Jesus alerta Pedro, sabe? Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Pior do que o erro é duas coisas: é não aceitar o perdão e viver na arrogância. Porque para quem é arrogante, não há outro caminho senão a queda. Pedro tinha que cair, porque ele achava que era bom demais, que era santo demais. Cuidado, viu? Quando você acha que você é bom demais. Cuidado quando você acha que tem que alcançar uma perfeição ou um padrão, que aí sim Deus vai te ouvir, aí sim você vai encontrar favor diante de Deus. O Senhor ama pessoas imperfeitas. O Senhor sabia de Pedro. O Senhor ainda chega para Pedro amorosamente e diz ao Senhor: Pedro, Satanás pediu para você andar com a sua vida, mas eu roguei ao Pai, eu orei por você. Ao invés de Pedro naquela hora se desesperar e falar assim: tem misericórdia, tem compaixão, Pedro vira para Jesus e diz: eu estou pronto. Todos podem te deixar, menos eu.
Aí o Senhor vira para Pedro e diz: ó Pedro, ainda hoje, não vai ser amanhã não, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro não acreditou. Jesus saiu. Logo a seguir, passam algumas horas, Pedro nega Jesus pela primeira vez, nega a segunda, nega a terceira. Depois Jesus morre. Pedro deve ter ficado com um remorso muito grande. E a Bíblia diz que Pedro saiu, ele procurou um lugar e ele chorou amargamente. Ele se arrependeu. Mas talvez o que você nunca viu na Bíblia, eu queria que alguém anotasse aqui para mim, Marcos 16, 7. Não colocar referência, copiar e colar a referência. Marcos 16, 7. Põe para mim aí. Marcos capítulo 16, verso 7. Depois outro, coloca para mim 1 Coríntios 15, 5. Copia a referência e coloca aqui para mim. Alguém pode fazer isso? Só para a gente ler junto. Os que estão entrando agora, seja bem-vindo. Eu recomendo você pegar essa live desde o início. Talvez por algum compromisso você não conseguiu. Marcos 16, 7. Alguém está me ouvindo? Consegue? Não consegue? Os que sempre fazem isso, não conseguem? Obrigado. Marcos 16, 7. Olha o que a Bíblia diz. Outro, já coloca para mim 1 Coríntios 15, 5. Mas esse texto aqui é o momento que Jesus, ele ressuscitou. Aí o que a Bíblia diz? Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. É bonito isso, né? Jesus falou, fala para os discípulos, mas fala também para Pedro, que está tudo resolvido. Fala para Pedro que eu já perdoei ele. Pastor, com qual base você diz isso? 1 Coríntios 15, 5. Cola aí para mim, Max. 1 Coríntios 15, 5. A Bíblia diz que o Senhor ressuscitou e apareceu primeiramente para quem? Qual foi a primeira pessoa depois de Maria que o Senhor apresentou? Talvez você não sabe, mas o autor de 1 Coríntios falou que foi para Cefas. Obrigado, Camila. E apareceu a Cefa e depois aos 12. Para quem que ele apareceu? Não fala que João negou Jesus, pelo contrário, João estava lá aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, estava lá ficou até lá na cruz. Não diz que o Senhor apareceu para Tiago. Sabe para quem que o Senhor apareceu? Para quem merecia menos. Ele apareceu primeiro para Cefas. Isso para mostrar que Deus ama pessoas imperfeitas. Isso para mostrar que Deus já conhece você. Não fique pensando que o Senhor é tão sensível assim, que dependendo do que você falou, que você fez, que acabou com tudo agora, que ele fica lá no céu dizendo, chega, não. Pedro negou Jesus, ele arrependeu, mas na hora de ressuscitar, o primeiro que ele apareceu, depois de Maria Madalena, foi para Pedro. Só depois ele apareceu para os outros. Sabe aquele dia que às vezes você está desanimado, como um amigo meu dizia, perdi a benção hoje, falou que não devia, aí você pensa, nossa, esse dia eu estou e apareceu a Cefas, depois aos 12. Isso para indicar que o Senhor ama pessoas imperfeitas. Aí você sabe o que acontece lá em João capítulo 21? Jesus vai preparar uma comida para eles. 52 dias depois, o Senhor aparece de novo, prepara uma comida para eles, lá em João 21. Aí em João 21, versículo 17, 15, o Senhor vira para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, tu sabes. Aí o Senhor dá para ele uma nova oportunidade. Ele negou Jesus quantas vezes? 3. O Senhor faz 3 perguntas para ele. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus vira para Pedro e diz, apacenta os meus cordeiros. Olha só, o erro de Pedro não anulou o propósito de Deus na vida dele. O erro de Pedro não anulou o propósito na vida dele.
O erro de Pedro não anulou o chamado de Deus na vida dele. Depois do erro, Pedro creu no perdão, assumiu sua identidade de líder, foi cuidar dos cordeiros, assumiu sua identidade, foi junto com o povo orar pelo Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, Pedro é levantado como autoridade reconhecida. Qual que é a primeira pregação dele? Arrependei-vos. Como que alguém que depois de ter negado Jesus 3 vezes, tem coragem de pregar uma palavra de arrependimento? Sabe por que ele teve coragem? Porque ele creu no perdão dos seus pecados, porque ele creu que o pagamento foi suficiente para quitar as dívidas. Ele não ficou trazendo o seu passado, ele não ficou remoendo a culpa e não se encheu de introspecção. Pedro olhou para a cruz, Pedro olhou para o propósito, Pedro olhou para aquilo que Deus tinha para ele. Hoje o Senhor está dizendo para você, esquecendo das coisas que para trás ficaram, olhe para aquelas que estão diante de você. Para de ficar remoendo seus erros, para de ficar se culpando por um momento que você errou. O que você fez foi feio, sim, mas o sangue já lavou, a dívida já foi perdoada, Cristo já morreu no seu lugar, a maldição já foi levada. Volte para o propósito, volte a ser usado por Deus, permita-se Deus usar você. Para de achar que isso anulou o propósito de Deus. Se Pedro tivesse aceitado a acusação, ele nunca teria pregado para 1.000 pessoas, 3.000 pessoas. Se Pedro tivesse aceitado a acusação, ele nunca seria usado por Deus. Tem gente que hoje já estão perdoadas, mas não acreditam. Já estão perdoadas, mas não são ousadas para pedir por coisas grandes. Tem medo do diabo. E se o demônio manifestar, seja você o primeiro a dar um passo à frente e crer nesse perdão do sangue de Jesus e colocar a mão e dizer: sai agora em nome de Jesus. Seja o primeiro a orar por coisas grandes. Tem alguém que está pedindo oração na célula? Seja o primeiro, toma um passo e fala: eu creio, eu quero receber oração. Mas o que as pessoas ficam? Tomadas de preocupação, cheias de culpa e de condenação. Pior do que o erro é aceitar a culpa. Se Pedro não acreditasse naquele recado que foi mandado para ele, e a Cefas, que era o nome dele, se ele não acreditasse que estava tudo certo, ele viveria um cristianismo, uma vida cristã dúbia. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Resolve isso. Levante as suas mãos e dê um grito de libertação, dizendo: eu já fui perdoado pelo sangue de Jesus, e sobre mim não há mais culpa e nem condenação. Por isso eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu vou avançar para aquelas que estão diante de mim. Foi o que Pedro fez. Pedro avançou, Pedro foi cuidar dos cordeiros, Pedro foi liderar o mover, Pedro foi coordenar a oração lá no tabernáculo, Pedro foi um dos protagonistas de um avivamento em Atos. Pedro foi lá para estabelecer depois Estevão, para cuidar da igreja, fazer um papel apostólico. Pedro participou do momento lá para escolher um outro apóstolo para substituir Judas. Pedro foi lá e curou. Pedro estava numa cidade, só a sombra dele curava as pessoas. Por quê? Por quê? Me diga. Porque Pedro rejeitou a culpa. Porque Pedro sabia que Deus ama pessoas imperfeitas. Porque Pedro sabia que o erro dele foi ruim, mas que a provisão do sangue é maior. É sobre isso, meu irmão. Um segundo exemplo: Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu quero me deter no exemplo de Jacó. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai. Todas as vezes que você vê de Abraão, parece que você tem uma pessoa séria. Sabe aquela pessoa assim, uma anciã que dá vontade de você passar a mão no cabelo dele, abraçar, ficar horas com ele. Essa é a impressão e a imagem que eu tenho de Abraão. Qual que é a imagem que você tem de Jacó? De Isaac. Isaac é belo. É aquela pessoa especial, é a pessoa que dá vontade de tirar férias, é herdeiro. Isaac, até a esposa dele, foi o pai que encomendou o servo que foi atrás. É aquele da herança. Esse é Isaac. Isaac, a história dele é bonita, é uma pessoa que você não tem que falar. E Jacó é enganador. Jacó enganou o irmão, tomou o direito dele de primogenitura, apesar que foi o irmão que vendeu, mas Jacó o induziu.
Mas sabe o que é interessante? A Bíblia faz questão de dizer que na genealogia é o Deus de Abraão, de Isaac. E por que ele não colocou Israel, se o nome dele foi transformado em Israel? Que ele faz questão de deixar, coloca aí Jacó, para as pessoas saberem que eu sou o Deus de pessoas imperfeitas. É um engano seu achar que Deus gosta só dos bonzinhos. É um engano você achar que Deus só gosta dos que são maravilhosos. É um engano achar que tem gente sendo abençoada porque ele é bonzinho demais. Para com isso. Jacó, em Gênesis capítulo 27, versículo 18, o pai dele queria comer uma caça e falou para a mãe, para preparar. A mãe ficou sabendo, e aí Esaú sai para preparar a caça. A mãe é mais rápida ali, pega um animal, mata. Ele pega uma roupa, porque o irmão dele era peludo e ele era liso, e ele chega diante do pai dele. O pai dele falou: mas o que é isso? Você achou rápido demais? Ele ainda mente: encontrei favor. O que é interessante? Ele queria a bênção de Deus, usando os métodos errados. Deus foi capaz de ver alguma coisa no coração dele. E o que a história conta? Que o pai dele disse: chega perto de mim, porque a voz... Aí perguntou: qual que é o seu nome? Ele deveria responder. Ele diz: meu nome é... Eu acho que ele deu uma praguejada. Ele diz: Esaú. Aí o pai disse: que estranho, aproxima de mim. Aí ele aproximou e falou: cheira do meu filho Esaú. A roupa é dele, mas a voz é de Jacó. Mas sabe de uma coisa? Para todos aqueles que erram, Deus sempre nos dá uma oportunidade. Você vê, Deus deu oportunidade para Pedro, Deus também deu uma oportunidade para Jacó. Lá no Val de Jaboque, em Gênesis 32, na luta contra o anjo, na luta com o anjo, não contra, na luta com o anjo. E Jacó abraça, a gente sabe que aquele ali é o Senhor, ele abraça para lá e para cá. Então interessante que ele ficou a noite toda ali naquela demanda, naquela peleja. E talvez algo que você nunca ouviu, você vai ouvir agora. Tem muitos pregadores que dão ênfase: nós temos que ser como Jacó, que luta com Deus e prevalece. Mas eu quero te fazer uma pergunta: qual foi o momento que Jacó prevaleceu? Talvez você vai ter uma revelação de algo que você nunca teve. E eu quero pedir para você ler de novo Gênesis 32, no versículo 27. Depois do anjo ter desconjuntado Jacó, então ele não tinha mais força, não prevaleceu nessa hora. Eu vou te falar que horas que ele prevaleceu. O anjo perguntou assim para ele: qual que é o seu nome? Qual que é seu nome? O pai dele tinha perguntado qual que era o nome dele. O que ele respondeu? Esaú. Agora Deus vai lá e pergunta de novo para ele: qual que é o seu nome? Ele diz: meu nome não é Esaú, o meu nome é Jacó. Esse é o meu nome. O que o anjo falou? Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Que horas que é que você prevalece? É quando você aceita o amor de Deus, mesmo depois do seu erro. E quando Deus te dá a oportunidade para você voltar à cena do erro, no lugar do erro, e perguntar: qual é o seu nome? Não queira manter aparência, não queira achar que é melhor, que é bonzinho demais, não queira sustentar algo que não é. Quando ele te perguntar qual é o seu nome, diga: meu nome é nervosismo, meu nome é ira, meu nome é pensamento impuro, meu nome é arrogância. Esse é o meu nome. Quando ele te perguntar qual que é o seu nome, não tenta querer: não, pastor, eu tenho avançado, sabe? Não, fala para ele qual que é o seu nome. Ele quer saber. Talvez até hoje você está querendo manter uma imagem de algo que você não está dando conta de sustentar isso. Então chega diante dele sem justiça própria. Chega diante dele não querendo mostrar perfeição, e sim imperfeições. O que atrai a Deus não é sua força, e sim sua fraqueza. Jacó foi forte lutando, o anjo desconjuntou, ele desmanchou. Mas que horas que ele prevaleceu?
qual é o seu nome. Ele não quis sustentar o nome, ele não quis enganar, ele não quis, porque o Esaú era o que tinha o direito da bênção, era o que tinha o direito da primogenitura. Então Jacó enganou o pai, mas agora quando ele tem revelação, ele não quer enganar mais ninguém, ele quer ser verdadeiro, ele quer ser genuíno. Seja genuíno, mostra para Deus sua fraqueza e não sua força. Eu sou Jacó, é isso que eu sou, esse é o meu nome. Aí ele diz: você agora é Israel, príncipe de Deus. Você lutou com Deus e prevaleceu. O último exemplo é o da mulher samaritana. Tudo que eu estou te falando está no livro. Eu faço questão de fazer meus esboços aqui no livro mesmo. Se você olhar, está tudo aqui. O Deus que ama pessoas imperfeitas. Pastor, eu queria esse livro seu aí. Esse aqui não tem preço, você pode comprar outro. Esse aqui não, esse é o meu. O último é a mulher samaritana. Jesus foi buscar a água na hora que essa mulher estava. Sabe por quê que ele foi nessa hora? Essa mulher ia nesse horário porque é o horário que não tinha quase ninguém. Era o horário reservado para buscar água no poço de pessoas de má reputação, gente que e não era papel da mulher buscar água. Você já pode saber pelo quê, por quê, né? Era papel do homem, claro, buscar água. E ninguém buscava água meio-dia. É sol escaldante. Imagina você carregar uma lata quente na sua cabeça buscando água. Aí foi nessa hora que o Senhor foi. Essa mulher talvez ia nesse horário também, porque no outros horários as outras ficavam falando mal dela, julgando, condenando ela. E essa mulher chegou lá. Jesus também chega. E aí, tudo bom? Bom. Está buscando água? Me dá um pouquinho de água. Por que você veio buscar água aqui? O senhor é judeu, sou samaritano, os judeus não são samaritanos, mas diz a Bíblia que era necessário que ele passasse por lá. Deus ama pessoas imperfeitas. Quando ele perguntar qual é o seu nome, fala para ele: meu nome é Jacó. Talvez você entrou na live agora, você falou: nossa, é o horário que eu tenho. Mas eu recomendo você assistir toda essa live hoje. Deus vai falar com você. Às vezes a gente fala que está corrido demais, mas a prioridade às vezes é parar para ouvir a palavra. Eu recomendo você ouvir essa live de hoje. Mandar para os grupos, para os irmãos da sua igreja, para os irmãos que você conhece, para os seus familiares. Manda para quem você quiser. Mas manda essa live, por favor. E o Senhor está lá nessa mulher samaritana, e o Senhor vai conversando, e o Senhor perguntou: cadê seu marido? Chama ele. Ele é amoroso demais, né? Ele já sabia que aquela mulher tinha o que ela estava casada, amaziada agora, não era o marido dela. Ele condenou ela? Julgou? Não. Chama seu marido e vem. Aquela mulher mostrou perfeição para ele? Não. Sustentou uma aparência? Não. O que atraiu a atenção de Deus naquela mulher? É que ela foi sincera. Ela falou o seguinte: eu já casei outras 5 vezes e não deu certo. E esse que eu estou agora, e tudo indica que era um cara fraco, que nem buscar água ele ia. A mulher que tinha que ir buscar água meio-dia. Deve ser daqueles assim, bem tranquilão, que tudo põe a mulher para fazer. Está fora do padrão esse tipo de homem. Sei que aqui não é, aqui é para falar da graça mediante a fé, mas fica a dica. Ela que foi buscar água. E aí ela falou: você quer saber? Eu já casei 5 vezes, e esse 6º agora eu decidi que nem vou casar. Aí o que o Senhor falou? Você tem uma vidinha bagunçada, hein, filha? Tá precisando mudar de vida. Foi isso que ele falou para ela? O Senhor falou: muito bem. Você vê, Jesus é capaz de elogiar pecador, né? Elogia pecador confessando pecado. Muito bem, porque esse que você tem agora não é seu marido. Parabéns, você respondeu certo. Aí o Senhor fala para essa mulher tem uma experiência com ele, ela saiu dali e se transformou em uma evangelista, convidou, depois leia lá João 4, convidou a cidade, o povo veio para ouvir o testemunho. O que Jesus poderia ter dito? Não, vamos fazer o seguinte: fica aqui,
que vou mandar um dos meus discípulos, ou então eu mesmo vou lá. Não, o Senhor falou, pode ser você. Mas essa mulher que tem uma reputação desse jeito, já casou, testemunho dela, não, a reputação dessa mulher é bagunçada, hein? Casou com esse tanto de homem e agora está enrolada com esse cesto aí, que esse cara é esquisito, não sabe se você também já foi casado ou se está casado. Deus ama pessoas imperfeitas. O erro de Pedro não anulou o propósito que Deus tinha na vida dele. Mesmo depois do erro, Deus usou ele para pregar, para curar, para liderar um mover. Jacó fez parte de uma genealogia de respeito. Quando Deus quis se apresentar, ele se apresentou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de pessoas imperfeitas como Jacó. Então, assume hoje que você não é perfeito. Abandona essa, por favor, você que entrou agora, senão você não vai perder o raciocínio. Volta lá e ouça a live. Eu termino hoje abençoando você e declarando que o seu erro não é maior do que a misericórdia de Deus, que o que você fez não tem poder para anular o propósito e os desígnios de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te livre do mal, que o Senhor te faça prosperar, que você receba hoje do céu o orvalho fresco, o maná, a palavra viva no seu coração, e que o amor do Senhor te constrange. Um grande abraço, ouça a live desde o início, ouça outra vez, envia para, não vou colocar número de pessoas não, eu vou acreditar que você é alguém sério, que você está recebendo esse recado, e você vai mandar para essa pessoa. Fica na paz, te espero amanhã 12:00.